Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 17, está escrito: Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Portanto, quantos hoje anularam a cruz de Cristo? O que é anular a cruz de Cristo? É deixar a mensagem da cruz oculta, para que haja uma igreja cheia de pessoas que, não importando se foram crucificadas com Cristo, ou se entenderam a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, por meio de Jesus Cristo, é a que salva, é a que transforma, é que traz à existência a nova criatura. Portanto, quantos que estão fazendo a igreja sem a cruz, sem essa transformação, sem essa mudança, e tornar-se crente se transformou simplesmente em aderir a um sistema, aderir a uma maneira de ser de cada igreja. Portanto, o que Paulo está dizendo é que ele pregava o evangelho não com sabedoria de palavra. Veja que não depende de saber falar, depende de crer, depende da cruz atuar pela fé no coração daquele que crê. O que a cruz faz? Mata o pecador e ressuscita o novo homem santo. Por isso, no versículo 18, ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A cruz é poder de Deus, é poder para matar a carne, o inimigo de Deus. O homem é inimigo de Deus, como está escrito em Romanos. E nós, sendo inimigos, fomos agora reconciliados com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o segredo do Evangelho. Mas, se não vigiarmos, nós vamos fugir da doutrina e da realidade da cruz. Não só palavra, mas realidade da morte e ressurreição de Cristo. Por isso, no versículo 19, ele diz: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Portanto, o evangelho não envolve nem sabedoria e nem inteligência humana. Deus vai destruir. É isso que Deus fez na cruz. Ele destruiu o orgulho, destruiu a sabedoria humana. Cristo levou-nos à morte. Este é o segredo que está sendo ignorado por aqueles que pregam o evangelho. Por isto, ele diz no versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quando olhamos Jesus Cristo na cruz, nós damos a impressão, ou temos a impressão, de que ali há uma fraqueza, e é verdade. Ali está o homem obediente, aquele que morreu, e nós nos unimos com Cristo nesta morte. É como está escrito em Romanos 6. Se nos unirmos na semelhança de sua morte, seremos também unidos na semelhança de sua ressurreição. Veja que ali parece uma loucura, e parece uma loucura também que nós tomemos a cruz e neguemos a nós mesmos. Neguemos nossa própria palavra, nossa própria instrução, nossa própria sabedoria, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. É porque duas coisas não devem existir no mesmo espaço. Uma tem que sair para a outra entrar. O velho homem tem que morrer, sair, ser sepultado, para que o Espírito de Deus possa entrar com a ressurreição e a vida. Então, ele prossegue no capítulo 2 de 1 Coríntios, do versículo de 1 até o 5.
Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Vou parar um pouquinho no versículo primeiro, porque muitos estão pensando que tem que estudar grego, que tem que saber a língua original das Escrituras, que tem que ter sabedoria, que tem que ter letras, que tem que estudar. Não é isto. Você tem que crer, por meio da fé, unir-se ao sacrifício de Cristo para que o nosso velho homem esteja crucificado com ele. É este o ensinamento do Evangelho. Por isso nós vimos que, segundo Gálatas, aqueles que são de Cristo são os que foram crucificados com Cristo e que crucificaram a carne e todas as suas paixões. Portanto, ele prossegue no versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Portanto, a cruz, ela parece que desapareceu das igrejas, foi anulada a obra de Cristo. E o homem parece aderir a uma religião e sai cantando, e sai orando, e sai pregando, tudo na carne. É o contrário do que ensina o Evangelho. O velho homem não é aceito por Deus. O velho homem é pecador. Deus não aceita o pecado. Ele aceita e recebe um pecador arrependido e em Cristo Jesus. Portanto, ele prossegue dizendo que entre vós decidi saber de Cristo e Cristo crucificado. Portanto, ele quer saber da morte de Cristo e do efeito desta morte naqueles que creem, para que estejam livres do engano do coração, porque os pensamentos e as inclinações da carne se continuam agindo como nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Ele prossegue no versículo 3, 4 e 5. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Conquanto os crentes hoje não conhecem o poder de Deus, a sua fé está baseada no homem, na habilidade de um homem, nas características de um homem que convence o outro. Não é o Espírito Santo que está convencendo a maioria dos crentes, é o homem. E ele está chamando as pessoas para a sua igreja particular. Isto não é a cruz, não é a obra da cruz, não é o poder de Deus, é o poder da carne, é o poder do engano. Por isso está escrito, maldito é aquele que confia no homem. O homem dividiu a igreja segundo os seus próprios interesses, não no reino de Deus, mas no seu próprio reino, criando seus próprios ensinamentos e a sua própria maneira de ser igreja. Por isso, cada uma é diferente das outras, em muitas coisas. Veja que a nossa fé deve se apoiar no poder de Deus, não em sabedoria humana. Não apoie a sua fé em homem algum. Apoie a sua fé no poder de Deus. A cruz é poder de Deus para derrotar Satanás, derrotar os demônios, derrotar o velho homem, toda a sua astúcia, todo o pecado, tudo o que é contra a santidade e o Espírito de Deus. Que a cruz de Cristo não seja anulada. Quem é que anula a cruz de Cristo? Senão aquele que prega e ensina segundo a carne, desprezando os ensinamentos da Escritura. Que a paz de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com todos aqueles que amam a Cristo Jesus. Assim, não anulamos a cruz de Cristo. Não anulamos a cruz de Cristo. Mas, por meio de Jesus Cristo crucificado, vencemos a carne, o mundo e o pecado. Amém.